Discussão única do processo 027, de 25 de fevereiro de 2013, projeto de lei número 05/2013, de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Motto. Acresce o parágrafo do artigo 14 da lei número 1761, de 21 de setembro de 1976, que cria o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, SAAI, e dá outras providências. O projeto está em discussão e eu gostaria de fazer a minha análise do projeto aqui mesmo da bancada aqui da mesa, da presidência, e dizer que é um projeto de mera alteração de redação legal. E quando lemos aqui a ementa, acresce o artigo da lei que cria, parece que está mexendo aí na criação do SAI, não é esse o caso. E a alteração desse projeto de lei, ela é simples, ela traz duas inovações. A primeira é da isenção do pagamento da tarifa de água, né, do serviço de água, para imóveis alugados, ou seja, a prefeitura esteja alugando, ou imóveis em comodato. Comodato é quando, entre aspas, existe como se fosse um empréstimo à prefeitura. E faz sentido, porque se um imóvel está sendo alugado ou está em regime de comodato, sendo utilizado pelo órgão público, não tem sentido o próprio órgão público pagar a conta de água para ele mesmo. Então, essa é uma situação que está sendo corrigida aqui no parágrafo 2º. E no parágrafo 3º, é uma questão bem prática também, que autoriza, por exemplo, aconteceu um vazamento de água numa determinada residência. E esse vazamento foi prontamente corrigido aí pelo próprio proprietário do imóvel. Hoje é possível... Não, é aqui no parágrafo... Parágrafo 3º. O senhor me concede uma parte? Pois não. É que no parágrafo 2º, que fala da isenção concedida, na verdade é ao contrário. Desculpa, exclui da isenção. Isso. Tá certo, Então, desculpa. Exclui da isenção os imóveis... Os imóveis agora passam a pagar... Passam a pagar diante... com relação da Secretaria de Educação, me desculpa. Presidente, e também no 2º entram os próprios, né? Os imóveis nos casos de vazamento de detecção pelo usuário, poderá o presidente do SAI... na verdade, não, no 2º, isso aqui é uma regra de... Aqui no 3º está correto. Aqui a interpretação que eu fiz, a leitura que eu fiz aqui no 2º foi equivocada, mas a 3ª está correta. Tá, mas não é só o alugado, né? Inclui os imóveis próprios. Mas eu não tinha feito essa afirmação. Uma questão foi a questão dos imóveis alugados, agora a terceira situação é uma regra que autoriza o presidente do SAI a, no caso de correção do vazamento, ele poder fazer a média dos 3 últimos meses. Eu não quis dizer que estava correlacionado a outra situação. Se eu me fiz entender assim, eu peço escusas. Então, repontuando aqui. A primeira é que os imóveis e próprios tomados em aluguel ou comodato pela Secretaria Municipal de Educação não serão isentos. Isso é do artigo 2º. Agora sim, o parágrafo 2º. O parágrafo 3º, nos casos de vazamento em que o usuário detectou o vazamento e corrigiu, o SAI, para não cobrar injustamente a água que vazou, que certamente não foi utilizada, ele faz uma média dos últimos 3 meses de consumo para ser aí utilizado o princípio da razoabilidade previsto no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Então, o presidente tem essa autorização. Tudo isso, que são questões operacionais, só para dizer que cabe a esse poder público, que é só por lei, que o administrador público pode abrir mão de receita. Então, toda essa formalidade, às vezes pode parecer uma coisa até meio burocrática ao extremo, mas não é. Como tanto a isenção quanto o cálculo baseado num consumo que não houve, trata-se de abrir mão de receita, isso só pode ser feito através de lei. Então, por isso que, em que pese parecer uma questão bastante operacional, que poderia ser resolvida através de uma portaria, de um decreto, como ocasiona que
abrir mão ou não de receita, é preciso de uma lei específica para isso. Então, é uma questão bem pontual. Senhor presidente, só uma questão para tirar uma dúvida. Já existe, por parte do SAI, essa prática de, quando existe um usuário que detecta um vazamento, que a conta realmente fica bem maior do que o normal, de fazer essa média. Existe. Então eu pensei, então essa é o que está sendo feito pelo SAI. Não existe hoje uma legalidade através de lei. É isso que o senhor está dizendo? Certamente deve ser isso. Já existe na prática, não existia a lei. E hoje está oficializando através de lei a prática para que não haja algum problema, como o senhor mesmo disse, que não pode abrir mão de receita sem ter uma lei. Então, é isso, né? Então não existia uma lei. Não existia uma lei regulamentando, mas todos os atos administrativos que não tem uma lei embasada, né, regulamentando ele, caso ele seja embasado também num princípio da administração pública e seja ele documentável e passível de aferição dos órgãos fiscalizadores, ele pavimenta uma legalidade. Eu deduzo aqui que a ideia é exatamente isso, regulamentar uma prática já feita. Mas não dá para dizer que é um ato ilegal, por quê? Porque a própria lei, ela obriga que o gestor público, no exercício dos atos administrativos, ele aplique a razoabilidade e a proporcionalidade na gestão das coisas públicas. Então, não seria razoável nem proporcional você cobrar água de um usuário que não usou da água. Então, ele tem essa certa discricionariedade de tomar essa decisão. Eu penso que aqui está, na verdade, assegurando ainda mais essa prática e regulamentando através da lei. Senhor presidente, não, o senhor está certinho até de fazer essas colocações, mas eu pensei realmente que já houvesse, ou nem houvesse uma necessidade de uma legislação, porque a prática já existe e eu concordo, é claro, que é muito bom, como o senhor disse, a pessoa pagar por uma água que não foi um acidente, que houve um vazamento, então eu não sabia que teria que ser. E o senhor disse muito bem que não pode abrir mão de uma receita e pode também, pelo lado social, pelo lado da razoabilidade, enfim, eu acho que está certo, então, de documentar, oficializar uma situação para que não haja um problema. Vai ficar do mesmo tamanho que estava, isentando as pessoas que, por um acidente qualquer, que tenha tido esse vazamento. Então, a lei, eu acho que é muito boa. Então, o projeto, tendo dito o comentário que eu gostaria de fazer, o projeto continua em discussão. Tá, eu quero fazer também, acho que é importante essa discussão, as pessoas que estão assistindo, às vezes, podem não entender realmente por que está sendo feito isso. Quando o vereador Maurício coloca essa situação, é muito interessante, porque essa prática, eu mesmo já tive oportunidade na ocasião, um vazamento interno, ou seja, né, do relógio para dentro da casa, e era um vazamento subterrâneo, a gente só percebeu depois quando veio a conta. E o que a gente faz qual é o procedimento? A gente descobre o vazamento, chama um técnico do SAI, o técnico vem, faz a avaliação, fotografa, registra tudo isso, vira um processo e aí sim é descontado depois, é abatido do valor que foi cobrado anteriormente, baseado no consumo dos últimos 3 meses. E o que está sendo feito agora é justamente isso, está sendo colocado, como a gente fala, né, está colocando no papel. Então agora isso é uma regra oficial, mas essa prática já existia. E até o Edgar também me colocou aqui uma condição interessante. Ele disse assim, no caso do comodato, o que é o comodato? Tem alguns prédios do Estado em que a Prefeitura ocupa para algum tipo de atividade. Então, nesse caso, quem paga a despesa é a Secretaria, e aqui no caso estamos falando especificamente da Secretaria de Educação. Então, se tiver algum prédio do Estado em que a Secretaria de Educação esteja utilizando, quem vai pagar a conta da água é a Secretaria de Educação do município. Então, não haverá nenhum tipo de oneração para o Estado, que no caso está emprestando um prédio para o município.
Gostaria de complementar, destacando 2 pontos. Primeiro, com relação ao parágrafo 2º, que a autarquia SAI, ela deve ser autossuficiente. O que quer dizer? Que todos os gastos operacionais têm que ser cobertos com o pagamento da água e do esgoto. Então, pelo volume, pela grande quantidade de imóveis, especialmente da Secretaria de Educação, não seria justo que esse gasto fosse coberto por outros usuários. Então, a gente tem essa questão da contraprestação e como nosso presidente falou dos atos administrativos que vieram justificar, no caso aí do parágrafo 3º, eu quero enaltecer aqui a convalidação dos atos administrativos, porque são vários atos que vêm aí dar suporte para que a gente pudesse, no caso do parágrafo 3º, fazer isso através de lei hoje, as 3 medições. Então, já antecipo meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só para ficar mais claro, isso aí até para o próprio munícipe entender que já aconteceu comigo isso aí. Essa questão tem que ser bem avaliada, porque se o munícipe ele demora para detectar o vazamento, com certeza as médias dos 3 últimos meses vai ser alta. Então seria interessante que as pessoas ficassem atentas sobre essa questão, porque se ele constatar o vazamento no primeiro mês, está bem claro na lei que vai ser feito o desconto dos 3 últimos meses, a média dos 3 últimos meses. Se ele demora muito para detectar esse problema, com certeza ele vai pagar mais caro. Então seria interessante ficar atento se há vazamento ou não, porque logo que ele detectar, ele tem que já fazer a manutenção no equipamento, no caso na encanação da água, e pegar os 3 últimos meses, porque se demorar para ele detectar, ele vai cobrar mais caro. Então, só para deixar bem ciente essa questão que está sendo discutida aqui hoje nesta lei. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só para justificar o meu voto favorável, eu quero parabenizar aqui a atuação do prefeito por essa lei, porque os imóveis da Secretaria Municipal de Educação que não pagavam o consumo da água vão passar agora a pagar o consumo da água. Então eu acho que esse é um projeto de lei que favorece a autarquia, que é o SAI, e haja visto que o SAI precisa de muitos investimentos. Então, eu quero justificar o meu voto favorável. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira fazer mais discussão do projeto, ele entra em votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Justificando o voto, vou aproveitar até a fala como exemplo que o vereador Arildo fez ainda há pouco e falar para a comunidade, para as pessoas que nos assistem. Se houver um problema na sua casa de vazamento, comunique o SAI. Você tem direito. Avise as pessoas, avise os vizinhos, avise a todos. Existe uma lei hoje, está regulamentando. Já existia a prática, mas hoje está regulamentando. Existem muitas pessoas, vereador Arildo, que não têm conhecimento desse benefício que pode ser dado a ela. Houve um vazamento,
vá até o SAI. E eles vão fazer todo um procedimento e vai abaixar aquela conta sua que naquele mês, por causa do vazamento, veio muito alto. Com prazer, eu voto favorável a esse projeto. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereadora Rose Gaspar, favorável. Alguma dúvida na votação? Ah, tá. O projeto foi favorável com 11 votos favoráveis e uma ausência.